Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando mais um Diário Mágico. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a Maíra Fernandes. A Maíra é astróloga tradicional e oraculista. Ela estuda o movimento dos astros sob uma ótica bem diferente, que mescla o entendimento do propósito do indivíduo, aquilo que a gente chama de destino, com uma prática devocional muito bonita. Essa visão vai ficar mais clara durante o episódio e eu acho que vocês vão gostar bastante. Mas antes de a gente avançar, eu queria agradecer a participação de todo mundo na nossa primeira live, que foi o Páginas Abertas. Foi muito legal, foi muito incrível, eu não imaginava essa recepção. Obrigado, gente. O vídeo ele tá disponível no YouTube e o conteúdo também vai sair aí no seu feed de podcast como um episódio muito em breve. A nossa próxima live, o nosso próximo Páginas Abertas vai acontecer no dia 2 de julho, tá? É sempre uma sexta-feira, às 8 horas da noite, e o tema será percepção energética e mediunidade. Você tem histórias sobre o seu desenvolvimento espiritual? Conhece alguém que de uma hora para outra começou a enxergar, ouvir, sentir o invisível? Ou será que você lembra da primeira vez que algo colocou a sua certeza em xeque? E você tá gostando do Diário Mágico? Você tem curtido esses formatos diferentes? Saiba que isso é possível por causa do nosso financiamento coletivo no Apoia-se. Site, hospedagem, edição, equipamento, tudo isso entra nas nossas contas. Por isso, considere nos ajudar em apoia.se/Diário Mágico, Diário Mágico sempre com CK. Além de nos auxiliar com seu patrocínio, você também passa a integrar o nosso grupo no Telegram e participe das nossas discussões e das decisões acerca dos temas, formatos e outros projetos. Vai lá, ajuda a gente e vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com uma queridíssima amiga minha, que eu fiquei muito feliz dela ter aceitado esse convite, que é a Maíra Fernandes. E aí, Maíra, como é que você tá, querida? Aí sim! Aí sim! Tudo bem, gente? Prazer. Eu tô muito feliz também de receber esse convite, de estar aqui contigo, Rodrigo. Eu tô apaixonada com esse podcast, gente. Eu sou a maior fã desse podcast já, consumi já todos os episódios e é para mim uma honra estar aqui. Muito feliz mesmo de estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem falando do podcast, que a gente já tinha conversado, né, sobre isso anteriormente, mas eu ainda não estava com o formato totalmente definido, e aí na hora que saiu, que você falou, eu falei, nossa, que legal, tá chegando num pessoal muito bacana, que significa que se esse povo tá gostando, significa que eu tô fazendo uma coisa bem legal. E aí rolou esse convite, né, e a gente tá aqui junto gravando, maravilhoso. Maravilhoso. A gente chegou, você comentou comigo quando a gente foi fazer seu mapa astral, né? Sim. E eu fiquei super animada com a ideia. Eu falei assim, nossa, só vai, você vai ser muito feliz com esse podcast, porque o assunto me instigou muito quando você falou. E aí, quando eu ouvi os primeiros episódios, eu falei, gente, tá muito legal tudo, os sonzinhos de transição, os convidados, as histórias, o próprio tema é muito legal. Então, assim, tá sendo sucesso, só te desejo sucesso mesmo. Obrigado, Mário, sensacional. E aí, eu gosto, assim, de pedir pro pessoal para se apresentar, contar um pouquinho, assim, não só quem é a Maíra, mas também a sua trajetória, né, dentro de espiritualidade, de magia, dentro de astrologia, né, então se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece, quem que é a Maíra? Meu nome é Maíra Fernandes, prazer pessoal, eu sou
astróloga tradicional, então eu pratico astrologia. Dentro da astrologia ocidental, a gente tem duas grandes vertentes, que é a moderna e a tradicional. Eu sou da astrologia tradicional, que foca muito na tradição astrológica, numa recuperação das técnicas e não só, né? Também da visão de mundo dos povos que originaram a astrologia, né? Então é uma astrologia que eu foco muito nos livros que a gente recuperou na história do período helenista, então dos gregos ali, e também do período árabe medieval, no momento de preservação dessas técnicas helenistas durante a Idade Média. Os árabes foram muito importantes. Então, é um movimento recente, assim, nas universidades, mesmo nas escolas de história, filosofia, desse resgate e tradução desses livros, né, que estão escritos em árabe, latim, grego, para as línguas comuns. E a gente faz esse trabalho filosófico, histórico mesmo, de respeitar os fundamentos da astrologia, suas técnicas, sua visão de mundo. Então, trabalho essa astrologia tradicional. Além disso, eu também jogo tarô, mas não é a minha especialidade. E estou aí nas práticas espirituais que me foram abertas a partir do momento em que eu me vi astróloga. Foi por causa da astrologia, da vida de interpretar oráculos, que eu comecei a desenvolver as minhas práticas espirituais, a fazer os meus rituais, né, que envolvem também magia planetária, mas não só, né, trabalhar com outras divindades, com outros guias. Então eu falo que a astrologia foi uma bênção na minha vida, porque ela me aproximou desse hábito de trabalhar uma espiritualidade ativamente, né? De eu me ver como uma sujeita ali, de estar me conhecendo, de estar tentando melhorar a minha vida, de estar mais presente no mundo, mais consciente no mundo, a partir da espiritualidade de uma forma ativa, de uma forma que eu estou trabalhando ali diretamente comigo. Não só essa forma que a gente é ensinado de uma forma mais passiva, né, de ir na missa todo domingo e só ouvir o padre e pronto, acabou, e depois vai, né, uma coisa meio distanciada, que fica uma coisa muito mecânica às vezes, né? Então a astrologia, a prática astrológica me abriu o caminho para a prática espiritual, e eu acho isso uma bênção, assim, fico muito feliz. Mas a astrologia, ela surgiu da onde, assim, esse interesse? O interesse com a astrologia, então, tem uma história até engraçada, assim, porque destino é destino, né? Na astrologia tradicional, a gente fala que seu mapa astral, seu mapa de nascimento vai falar do seu destino, não foca só na sua personalidade, mas vai focar na sua vida como um todo, né? E no que te foi destinado ali. E aí, parece que, né, o que está destinado para acontecer, vai acontecer. Então, eu já tinha sinais, assim, desse interesse para astrologia desde muito criança. Eu lembro que, muito criança, assim, tipo, 8 anos de idade, tinha uma revistinha, não sei se todo mundo que tá ouvindo vai lembrar, é uma revistinha da Abril que chamava Witch, que eram umas bruxinhas desenhadas, assim, era um quadrinho. Como uma criança, né, eu adorava ler os quadrinhos da Witch. Só que a Witch tinha a seção de horóscopo. E aí eu acompanhava, né, esses horóscopos de revista. Eu lembro que eu comprei uma revista da Witch especial que falava só sobre astrologia. E aí tinha a divisão dos signos ali, quais signos eram de cada elemento, né? Elemento água, terra, fogo, ar, quais signos eram cardinais, mutável, fixo. Como que você acha seu signo ascendente, sua lua? Isso com 8 anos de idade, Rodrigo. E eu aprendi, eu gravei aquilo. Que isso? Eu gravei, eu já sabia. E eu ficava falando assim, ficava assim, qual que é o seu signo? Ah, seu signo eu não sei o que tem. E eu lembro que eu falava isso com uns coleguinhas, uns amigos da rua da minha avó, que eu brincava de pique, né, de pique bandeira e tal. E eles eram filhos de mães evangélicas. E aí elas ouviram eu falando com eles a palavra da astrologia, elas ficaram incomodadas. E começaram a falar para eles não andarem comigo. Chegou um momento que teve um menino que escreveu com um pedaço de tijolo que marcou assim a calçada da minha avó, ficou meio vermelho, né? Ele escreveu assim, Maíra Bruxa, na frente da calçada da minha avó, porque a mãe dele falou que eu tava falando de astrologia, a astrologia não era coisa de Deus, para eles, né? E aí eu lembro dessa memória, então, e aí eu sempre me interessei, e aí como autodidata, assim, eu fui lendo astrologia na internet, o que chegava para mim mais era da astrologia moderna, só que até então eu nunca pratiquei, né? Então eu só sabia ali meu mapa pela moderna.
E aí eu comecei a acompanhar várias páginas, até que comecei a acompanhar as páginas de astrólogos tradicionais, que tinham uma pegada que eu gostava muito, de postar as efemérides do dia, ou como o céu estava no dia, de uma forma poética, pra você pensar o símbolo, né, de uma forma poética, que é uma prática que eu faço hoje na minha página. E eu Maravilhosa, por sinal, né? Vamos já deixar o arroba aí, porque pro pessoal ir acompanhando. Fala, Maíra, você falando melhor. arroba Sol Invictus Astrologia, né? Então é Sol Invictus Astrologia, tudo junto. E aí foi isso, a partir desse acompanhamento dessas páginas de astrologia tradicional que eu fiz meus primeiros cursos já em astrologia tradicional. O primeiro livro que eu tive contato foi com um astrólogo chamado Fírmicos Maternos, do século V depois de Cristo. E aquela linguagem toda, tava traduzida em inglês, claro, né? Mas assim, aquela linguagem toda, e como eu já tinha uma pegada de estudar filosofia porque eu sou da minha graduação em Direito, mas eu fiz uma formação complementar em filosofia. Então as coisas encaixaram, porque para mim fluiu muito bem ter contato com essa visão antiga e com essa proposta de escrever de uma forma mais poética os horóscopos e trabalhar o mapa das pessoas como uma coisa associada ao destino, uma astrologia mais mística mesmo, menos psicológica. E aí essa vertente me interessou muito, eu comecei a fazer meus cursos, e aí final de 2017 eu abri a Sol Invictus. E aí tô até hoje aí praticando, sou muito feliz nessa prática, dou aula, dou curso de astrologia, e é isso. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Maravilhoso, sensacional. Maíra, quando eu te chamei, né, pra gente gravar, eu falei pra você pra fazer uma curadoria das histórias que você tinha aí. E aí eu falei assim: não, eu confio na sua escolha, você sabe o que é melhor e tal. Né? O que você trouxe pra compartilhar com a gente, assim, de causos e de histórias? E aí? Rapaz, hoje eu trouxe sonhos. Vamos falar de sonhos. Sensacional, vamos. Sonhos, eu amo sonhos, cara. Então, né, já pegando o gancho de astrologia e tal, falando, né, das minhas práticas, assim, a própria Casa 9, que é esse sol invictus, né, esse sol alegre aí, que o nome da minha página é um agrado, uma alegria para esse sol, assim, que iluminou minha vida, me trouxe muitas coisas boas, não só o direito, que eu gostei muito de fazer, e trabalho também com essa área do direito, a vida universitária, que também o ensino superior é Casa 9, a vida oracular, como eu falei, a Casa 9 é a casa dos aqueles que interpretam profecias e sonhos. E eu, assim, eu sempre sonhei muito, e eu tenho essa característica desde nova de lembrar muito dos meus sonhos. E eu não anotava. Mas eu lembro, assim, de alguns, assim, que me marcaram. E aí eu comecei a anotar em 2017, que foi quando eu de fato comecei a ser astróloga profissional. Então, olha que e não foi combinado, sabe? Assim, eu tinha antes meus cadernos de estudo de astrologia, né? Como cadernos com as transcrições das aulas que eu fiz, com anotações, com estudos, cálculos, mas eu não tinha um caderno assim de prática mágica no sentido de anotar ali as minhas práticas espirituais, meus rituais e esses sonhos, né? E tentar observar o que aquilo ali o que estava dizendo para minha vida. Eu comecei a anotar em outro caderninho separado, na mesma época que eu comecei a praticar astrologia como profissional. Então foi junto ali, né? A coisa aconteceu e só depois eu fui assimilando de que, gente, a minha maior mediunidade, assim, aparece nos sonhos para mim, né? Então, assim, hoje eu tenho vários cadernos de sonhos e junto com esses cadernos de sonhos, né, anoto os meus resultados dos meus rituais, anoto também jogos de tarô que eu faço a cada lua nova, né, de uma lua nova até outra. Que legal. Então, mas esse meu caderno, assim, começou a ser pegar uma ideia de diário mágico, começou com essa anotação dos sonhos,
E aí eu fui só englobando os estudos astrológicos e outros estudos de outras coisas e dos meus rituais junto. E aí fui fazendo. Então, essa casa 9 aí ativa, né, da profecia dos sonhos. E aí eu trouxe alguns sonhos para contar para vocês, assim, que assim, me marcaram muito, assim. Eu vou contar alguns brevemente, uns três, uns quatro aqui primeiros, assim, pra gente para dar uma palhinha, né, de coisas que eu vivi, como esses sonhos apareceram para mim. E aí, por último, eu queria contar um sonho principal que teve a ver diretamente com uma prática astrológica, de magia astrológica que eu faço na minha vida, né? Então, assim, pra vocês terem uma ideia como os meus sonhos são meio proféticos, teve uma vez que eu tive um sonho em outubro de 2018. Eu estava na cozinha da minha casa, era de noite, e aí eu via umas plantas, né, que eu tenho aqui em casa, que eu cuido, nos vasos, e eu via que batia uma luz nessas plantas e fazia uma sombra muito bonita, assim, na parede, e tava escuro, né, tava de noite, assim, mas tinha essa luz, esse foco de luz, fazendo essa sombra nas plantas. E aí eu ficava observando a sombra dessas folhas, dessas plantas, e aí essas sombras se transformavam em figuras, né, em deuses, assim, eu lembro que tinha a sombra de um Anubis, eu lembro que tinha a sombra de um outro deus, assim, em forma de águia, parecendo um grifo, tudo em forma de, eram sombras que eu via, né, tava tudo eram contornos pretos, mas eu via esses contornos dessas criaturas, né, meio animais, meio humanas, e aí na hora no sonho eu entendi, são deuses. E aí, na hora, me veio um sentimento, uma sensação assim, eu não posso ficar olhando essas sombras, eu tenho que olhar para baixo. E aí, na hora, eu virei e olhei para baixo, para o chão. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que essas sombras estavam guerreando umas com as outras. E aí, eu continuava olhando para baixo, e aí eu sentia que cada hora essas sombras esses deuses, né, estavam guerreando uns com os outros, e aí alguns estavam morrendo e outros estavam ganhando, assim. E aí eu continuava vindo uma voz interna para mim, não olha, você não pode olhar essa briga, né? Você tem que olhar para o chão. Você tá vendo isso aqui, mas indiretamente. Até a hora que aparece uma das sombras, né? Surge um leão alado, né? Então era um leão com asas assim, amarelo. É engraçado, né, que os sonhos misturam referências da nossa vida. E esse leão alado, ele lembrava muito aquele leão da Sakura Card Captors, que é aquele anime que eu Sim, quero. pode crer. Maravilhoso. Eu sonhei com o Quero. O Quero aparece pra mim, se manifesta pra mim no sonho, surge dessa sombra e aí ele aparece de fato como um leão amarelo alado, assim, e ele me diz que ele é Horus. E ele é o único que aparece pra mim. E ele fala assim, olha, o que tá acontecendo aqui é o fim do mundo. Ele fala desse jeito. Só que não fica preocupada que depois tudo vai ficar bem. E aí continua guerreando e aí eu sinto que tudo tá dissolvendo. Tudo dissolve. Minha cozinha dissolve, o céu dissolve, eu dissolvo e aí eu acordo. Isso foi em outubro de 2018. Mais ou menos uns 15 dias depois, começo de novembro, teve o segundo turno das eleições e aí o Haddad perdeu e o Bolsonaro ganhou. E agora a gente vê meio que o fim do mundo aqui, né? Fim do mundo, sim. Exato. Então, assim, Totalmente. foi isso. Aí em 2000, teve outro sonho também profético que foi muito interessante. Em 2019, eu sigo a carreira acadêmica, né? Eu estava no meu doutorado, mas não tinha conseguido bolsa de pesquisa. Eu só consegui de mestrado, então eu estava, coitada, muito qualificada, só que sem nenhum tostão no bolso, né? Então na época eu estava só trabalhando com astrologia, mas estava precisando de mais grana. Então eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo arrumar emprego de dar aula, tô meio preocupada. E aí eu fui num terreiro de Umbanda, que é o terreiro do JP, né? A gente... Sim, maravilhoso! Amigos, um abraço, JP, adorei seu episódio com o Rodrigo, inclusive. Abraço pro Kaká também. Kaká maravilhoso! Maravilhoso. Então, eu fui no terreiro lá de Umbanda, adorei e tal, e fui depois marcar uma consulta de búzios com o pai de santo do JP, né, o pai Carlinhos. Foi maravilhoso, assim, o pai Carlinhos me atendeu super bem, e aí ele falou que em termos... Eu queria resolver essa questão profissional, né, arrumar um emprego. Aí ele falou, olha, você não vejo aqui muitos obstáculos, o maior obstáculo é que as coisas vão demorar para você um pouco.
E eu falei, pai Carlinhos, eu tenho boleto para pagar, eu não posso demorar muito, não. Aí ele falou, vamos fazer um ebó, então. Vamos fazer um ebó para Oxalá. E aí a gente marcou o ebó para Oxalá, quando a lua ia ser crescente. E aí eu ia fazer o ebó para Oxalá para conseguir esse emprego. E tava marcado. E aí eu fui para casa. Depois de uns dias, assim, eu tive um sonho. Eu tava na casa da minha avó, e na rua da casa da minha avó, dá para uma rua que é inclinada, para um morro, assim, né? E aí eu vi o Exu do pai Carlinhos incorporado nele, que é o Exu Tranca-Rua. Olha só, sim. E aí eu vi o Exu Tranca-Rua dele, ele tava lá, pai Carlinhos incorporando o Exu Tranca-Rua com a calça preta, com um coletinho vermelho, um chapéuzinho preto. Falei, gente, esse é o Tranca-Rua, né? E eu fui andando, o seu Tranca-Rua tava descendo esse morro da casa da minha avó, de noite também. E eu fui atrás dele. E aí ele falou assim pra mim, virou pra mim, daquele jeito de Exu, né? E falou assim, você não vem atrás de mim não, menina. Não vem atrás de mim não, você fica aí. E aí, na hora, eu acordei do sonho, lembrei do sonho, anotei o sonho e falei assim, gente, não é pra eu... Vai acontecer alguma coisa, esse ebó não vai acontecer. Dito e feito, no mesmo dia, no final da tarde, o pai Carlinhos me mandou uma mensagem falando que ia desmarcar o ebó comigo, porque ele estava passando muito mal. Eu falei, não vou correr atrás, não vou insistir. Sim. Seu Tranca-Rua falou para eu não ir atrás, eu não vou atrás desse ebó. Eu falei, não, tudo bem, pai Carlinhos, depois a gente olha, mas eu nem corri atrás de marcar outra data. Ô, Rodrigo, um mês depois, uma amiga minha me mandou mensagem falando que tinha uma proposta de emprego para mim. Olha só. O emprego caiu no meu colo. Eu não procurei nada, eu estava desempregada, eu não fui atrás do ebó, não fiz mais nada. E aí, essa proposta de emprego caiu no meu colo. Ela falou assim, Maíra, tem uma proposta de emprego aqui, que seu currículo encaixa muito com a vaga. Vem cá trabalhar, e eu tô nesse trabalho até hoje, como servidora pública. Então assim, menino. Então, esses sonhos acontecem, assim, E aí teve outros 2 sonhos, assim, que eu quero contar rapidamente, e eu entrar no sonho da magia planetária. Legal. Teve 2 sonhos que foram muito legais, um em 2019 e outro em 2020, associados a divindades também, né? Que aí teve esse contato com o Exu Tranca-Rua, né? Com entidade, mas outras divindades, e com Horus, né? E outras divindades às vezes apareciam assim nos meus sonhos, conversavam comigo. Já tive sonho que eu estava escrevendo artigo científico com entidade do meu lado, assim, né? A pessoa que é espiritualizada e acadêmica, né? Tá no astral, estudando, escrevendo artigo. Recebendo as fontes ali em primeira mão. Em primeira mão, gente, é muito legal. E aí, assim, teve um sonho... Eu estava montando meu altar aqui, e é um móvelzinho que eu comprei toda a mão, porque quem tem gato, para ter um altar aberto só numa prateleira, numa mesa, não dá, né? Que tudo cai. Então, eu comprei tipo um armáriozinho, um móvelzinho assim, que o altar fica com as portas fechadas, bonitinho assim. Quando eu preciso mexer com as minhas coisas, eu fecho o escritório, abro a portinha, né? E aí faço minhas práticas. Depois, os gatos podem entrar no escritório, o altarzinho, o móvel tá fechado, né? Então, eu montei o altar todo bonitinho, né? Toda fofinha, né? Quando a gente começa a fazer a relação de intimidade com as divindades, a gente fica toda satisfeita, né? De querer agradar, decorar, todo fofinho. E aí eu pus as imagens, né? Não me é permitido falar todas as que eu trabalho, né? Mas eu pus lá as imagens. Aí tive um sonho. E aí, no sonho, na noite, assim, eu sonhei de novo com a minha casa, que ela estava toda escura. E aí, a porta do meu escritório estava aberta. E em frente à porta do meu escritório, o meu altar, o móvel, dá de frente para a porta do escritório. Então, quando a porta do escritório está aberta, para quem vem do corredor, consegue ver esse móvelzinho, para vocês terem uma ideia. Então, eu estava no corredor, e aí a porta do meu escritório estava aberta. Eu conseguia ver o altar atrás. E aí apareceu um homem com um chapéu de palha, um homem negro, e uma calça branca. E ele aparece assim só, e eu não consigo ver o rosto dele, ele só aparece e fica, ele sai, ele vem do meu escritório e se coloca
na minha frente, entre a porta que entra para o escritório e de frente para o altar. Aí eu acordei e eu falei assim, gente, eu preciso de uma imagem de um preto velho no meu altar. E aí eu fui lá na loja, né, e comprei imagem, purifiquei imagem, consagrei imagem, coloquei no meu altar. Quando eu coloco a imagem no altar, eu moro aqui no bairro Floresta, em BH, tem na contorno aqui uma igreja, né, uma igreja católica. E aí, do meu escritório dá para ouvir o sino tocando. E o sino a gente sabe que toca de hora em hora, né? O que eu achei impressionante é que quando eu coloquei a imagem do preto velho em cima do altar, eu encostei a imagem no altar, na prateleira assim desse móvel, o sino da igreja tocou. Caraca. Tem, eu. Ah, entendi. Então é isso mesmo, né? Então era para pôr imagenzinha aqui, aí eu agradeço ele sempre e tal. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. E é muito doido porque, né, os sonhos, às vezes, eles encenam os mitos, né, e os mitos, não só os mitos clássicos e formais, mas também esses acontecimentos cíclicos, né, então é muito legal, né, esse trabalho, por exemplo, que eu tenho feito, de escutar muitas histórias e, sobretudo, no consultório, quando as pessoas vão falar das experiências delas, é muito legal porque você vai encontrando um padrão na comunicação das entidades, e você vai entendendo que certas classes de espíritos, né, ou de consciências, ou de inteligências, elas se manifestam dentro de um formato específico e que muitas vezes isso não está documentado dentro da literatura, né? Então, exige muito de um autoconhecimento e exige muito, de novo, daquilo que a gente falou, né, de ter referência, de ter vivência para conseguir comparar esses atos, né, até que alguém tenha maturidade e capacidade suficiente para conseguir traduzir isso dentro de uma literatura e classificar essas coisas. Mas é muito legal esses sonhos que você traduz, né, com as divindades, porque mostra realmente que essas forças, né, que você estuda dentro dos mapas, elas estão vivas, não só na sua vida, mas também no inconsciente, se comunicando diretamente com a realidade, né? Então, assim, o preto velho, diferente, assim, de uma divindade, né, de algo que está dentro de um panteão, a gente pode supor, né, de que aquele ser, aquela inteligência, ela teve uma vida, ela teve uma individualidade também, e ela vai e se comunica dessa forma e faz com que a realidade se apresente essas sincronicidades, essas coincidências que conseguem confirmar uma mensagem que foi onírica, né? Isso é muito legal. Sim, com certeza. É o que o Jung fala do inconsciente coletivo, né? Inclusive, eu comecei a ler muito Jung para me dar mais arcabouço de me ajudar a interpretar os sonhos, assim, porque, igual você falou, quando você vai criando referências de símbolos, né, de linguagem simbólica, vão aparecendo o sonho, esse espaço onírico, ele mostra, igual a poesia, né, a consulta oracular. Você pode ir trazendo essas referências simbólicas e uma pessoa que já está letrada naquilo consegue captar uma maior profundidade de significados, né? Então, é muito legal, assim. E, inclusive, o sonho agora, assim, que eu queria contar, que é o principal sonho, assim, que foi o mais recente, foi agora em abril. Então, é assim, né? Ó, gente, aqui, ó, sonho quentinho saindo do forno. Ele foi um sonho... Padaria da Maíra. Padaria da Maíra. E ele foi um sonho que... Ele foi um sonho muito longo, que quer dizer, que teve muitas cenas com muitos símbolos. Então, essa leitura do Jung, essa leitura minha já da astrologia, de pensar analogias de significados e símbolos para os planetas, para cada um, me ajudou muito a assim, ir decodificando esse sonho. Como é um sonho recente, eu já vi um norte para ele aqui, mas eu falo assim, ele ainda está vivo, né? Eu acho que as coisas ainda vão acontecendo e desenrolando, assim, e estou bem animada para ver, assim, o que pode se apresentar, assim, lá na frente, né? O mais legal é isso de anotar no diário, né, Rodrigo? De você revisitar esses sonhos, essas práticas e ver o que aconteceu no desenrolar do destino depois, os resultados que apareceram, né? Então, deixa eu contar desse sonho e tal, que é muito legal. Então, assim, como astróloga, a astrologia tradicional, ela
existem várias práticas, não só você ler o seu mapa natal, o seu mapa de nascimento, né? Existem várias formas de você se conectar aí com o oráculo, né? E existe, a gente chama de astrologia letiva, que é a astrologia que a gente escolhe o melhor céu para você fazer determinado evento, projeto, começar um projeto, ou fazer um ritual mesmo, né? Então, Essa gravação é um exemplo da astrologia letiva da Maíra que a gente tá gravando no horário proposto por ela. esse dia proposto tá gostoso, né? Tá dando tudo Sensacional, certo, maravilhoso. também, tá fluindo. Valeu, céu. E Valeu, aí, céu. a astrologia letiva, gente, ela foi criada na tradição, na antiguidade, muito para isso, assim, para você escolher, não só assim, a melhor época para você fazer uma guerra, para você fazer um casamento, para você começar determinado tratamento médico, mas para você fazer determinado ritual, né, sagrado, mágico, enfim, né? Então você faz a astrologia letiva. E a magia astrológica, ela é uma prática que nasce disso, né? De você escolher o determinado céu do momento em que as energias, digamos assim, né? Para falar num conceito que é mais acessível para todo mundo, as energias daquele planeta, determinado planeta, vão estar mais puras no momento, mais intensificadas, e aí você vai criar ali um talismã para você conseguir captar essa energia, né? Então você escolhe o mapa a dedo do melhor momento em que essa energia está mais pura no céu e você cria um talismã para fazer essa escada, essa ponte, né, no mundo material, no mundo que a gente vive, para captar essa energia planetária que ela vai te ajudar para algum determinado propósito, né? Então, por exemplo, se você quer ali um talismã para você ficar melhor de saúde, né? O astrólogo tradicional vai ver no seu mapa natal primeiro quais são os problemas de saúde que você vai ter, qual planeta no seu destino, no seu mapa de nascimento pode te ajudar. E aí ele levanta um outro mapa eletivo para escolher o ritual que ele vai fazer a consagração de um talismã para captar essa energia desse planeta que vai te ajudar. E você vai usar esse talismã. Pode ser um talismã desde feito num pedaço de papel com sigilo, né, ou numa vela, ou talismãs que a gente usa pedras, né, fazendo joias mesmo, né, com anel, colar. E assim, o material ele importa, né? Então eu percebo assim que talismãs em papel e velas, né, eles tendem a fazer um efeito mais rápido para aquilo que eles nascem, né, para o propósito que eles nascem. Agora, os talismãs que exigem você fazer um anel, e aí tem toda a escolha né? Porque tudo é analogia simbólica. Então, tem a escolha do metal associado, da pedra associada, do material vegetal, da erva associada ao planeta para você defumar, as cores associadas ao planeta para você fazer ali, né, montar o altar, o dia, né? A hora associada ao planeta. O mapa eletivo que vai mostrar que aquele planeta está mais dignificado, fortalecido naquele momento. Tudo para você fazer essa escadinha, essa anteninha construída, milimetricamente feita, para você captar a energia desse planeta que vai te auxiliar, te ajudar, te proteger. E assim, uma coisa que a gente fala muito na astrologia, na magia astrológica, é que é uma simbiose que você cria, né? Ao usar os talismã, porque você está captando essa energia planetária, ou esse daimon, né, esse espírito que está sendo mensageiro, que está levando essa energia planetária para te ajudar, e é uma simbiose. Você usufrui das virtudes ou das bênçãos desse planeta, porque em troca você vai estar manifestando a energia desse planeta na Terra. Então é interessante para o mundo espiritual ter essa anteninha também, porque quando eu uso o talismã de um planeta, eu estou usufruindo das bênçãos dele, mas eu estou também sendo um veículo para agir aqui com as virtudes desse planeta nesse mundo, né? Então, para ele estar atuando nesse mundo através dessa escadinha de uma forma mais efetiva. Então, assim, eu trato os meus talismãs astrológicos, meus anéis, com muito respeito, não com uma superstição de que é o anel em si, mas é como se ele fosse uma joia sagrada que serve de casa para o daimon, né? O daimon é o espírito. O espírito que está ali comigo, me protegendo, e em troca eu estou ali servindo de instrumento, de sabedoria, para, né, que esse espírito, a sabedoria desse espírito que carrega essa hierarquia planetária vai estar agindo no mundo. Então, assim, por exemplo, para eu falar aqui hoje, eu tirei um tarô perguntando até que ponto eu posso falar determinadas coisas para os daimons, né? Se eles me permitem,
para não faltar com respeito, né? Então, claro. achei bonito que saiu a carta da força e do 6 de ouros, do Eight. Então, é aquela carta assim, ó, você pode falar, mas você vai fechar a boca, não pode falar tudo. E o 6 de ouros no Waite Smith, no tarô de Waite Smith, é aquele cara que dá umas moedinhas para um e não dá para o outro. Então, fale até onde você é permitido, né? Fale aquilo que é conveniente, aquilo que pode ajudar as pessoas que estão ouvindo a se inspirarem, a anotar seus sonhos, a procurarem a magia astrológica, mas não fale para se gabar, né? Não fale assim para ficar, olha que tal. Então, tem todo. Eu jogo o tarô como oráculo mais rápido, assim, para eu, depois que o talismã foi feito, com a astrologia eletiva e tal, para eu me comunicar com esses daimons, né? Olha, eu quero aqui continuar sendo virtuosa para poder servir de veículo para vocês, porque vocês me abençoam de tantas formas, né? E esse cuidado com os daimons, né, além dessa perspectiva respeitosa, devocional, existem outras coisas que você faz ou que você indica para as pessoas fazerem, do tipo, da forma de cuidar deles. Eu digo, sejam oferendas ou sejam, tipo assim, observar um dia da semana específico, alguma coisa, né, acender uma vela, ou algo do gênero, ou não? Não, sim, a gente fala que o propósito que aquele talismã foi criado, né? Pode ser N propósitos, ajudar na saúde, ajudar na vida profissional, ajudar na vida amorosa, ou, né, quando é o Daimon que protege o destino da sua vida, do seu mapa, você pode fazer um talismã planetário, né, para esse Daimon, para que você se conecte espiritualmente com ele, né? Então eu tenho vários talismãs aqui para N propósitos e eu tenho esse que protege o meu destino, né? Então assim, que a minha vida seja uma vida que eu viva para cumprir o propósito que me foi designado por esse Daimon que veio de determinado planeta. E aí para que esses propósitos dos talismãs sejam mais efetivos na sua vida, que tragam resultados mais efetivos, você tem que sempre estar se relacionando com esses Daimons, porque eles são seres vivos, né? São seres espirituais, mas para mim são seres vivos, né? No sentido de que ali é a casinha deles, então trate com respeito. Então sempre limpe seu talismã, purifique de vez em quando, né? Não faça banimento, porque o banimento pode atrapalhar. Você tá banindo o Daimon da casinha, não é para banir ele, né? Mas purifique, né? Purifique o talismã. Tem as ervas associadas a cada planeta. Você pode reconsagrar o talismã de tempos em tempos, um novo ritual, e passar na fumacinha da erva associada àquele planeta, daquele talismã. Guarde numa caixinha, não deixe que seus animais, seus pets peguem o talismã, não use o talismã quando você está fazendo determinadas atividades que são muito do reino material, né? Então, por exemplo, necessidades básicas, transar, dormir, comer. Não é indicado você estar usando o talismã nesses momentos, porque os daimons não têm necessidade de comer, de fazer necessidades básicas, de transar, nem de dormir. Você tem, seu corpo material tem. Então, nesses momentos, fique sem o talismã. Mas quando você está trabalhando, estudando, meditando, cuidando do seu altar, assistindo a TV também, né? Enfim, aí você fica com o talismã, porque não tem problema. Então, tem esses cuidados, né? Que são indicados tanto na magia astrológica ocidental e também na magia astrológica védica. Então, tem esses respeitos mesmo, né? Os daimons, assim. E converse sempre com eles. Sempre que eu falo assim, converse. Eles são seres inteligentes, então faça orações para eles, converse com eles, fale como você está se sentindo, agradeça, né, todos os dias, assim, pelas bênçãos que você tem visto, que eles têm te ajudado, se conecte, porque trate eles como seus amigos, né, na antiguidade, as pessoas tinham essa relação com os daimons muito próxima, tinha o daimon do lar, né, que fazia ser uma casa, a casa de tijolo que a gente mora, ser viva, é porque vivia nele o daimon do lar, chamado lar, né, nos romanos. Então, assim, o que faz a gente ter essa vida preenchida de sentido, significado simbólico, é a gente brincar, falar e brincar também com símbolos, né, e conversar com esses seres. Então, converse com seus daimons, né, trate eles como amigos, assim. Então, eu faço muito isso, tô sempre jogando tarô de vez em quando para conversar com os meus. E aí, o sonho que eu tive tem a ver com isso, assim. Você tem mais alguma pergunta ou a gente pode... Será que Vamos pro sonho. Bom, né? Então, assim,
Eu tenho essas, então eu tenho esses talismãs, eu não vou falar exatamente quais os propósitos de cada um, nem os planetas, mas eu tenho esses talismãs, são anéis que eu uso, né? Que eu pedi para que um amigo meu fizesse, que também é astrólogo e mago, e aí eu faço esse cuidado, né, com eles, esses talismãs planetários. E aí teve um dia que eu vi que os anéis estavam muito opacos, a pedrinha, né, que fica no anel estava muito opaca. E eu tava num período assim que eu tava meio negligente com as minhas práticas espirituais. Na hora, a noia aqui, né, bateu e falei, ixi, será que eu desrespeitei os Daimons de alguma forma? Eu já tava sentindo um pouco culpada no fundo, né? Então por isso que bateu a noia. Eu já sabia que eu tinha que limpar meu altar, fazer minhas coisas, né? Então, assim, quando eu vi a pedrinha meio opaca, eu falei, ih, errou. Eu acho que eles estão chateados comigo. Então, essa noia me ensejou a jogar um tarô para perguntar se estava tudo bem minha relação com eles. Tipo, fazer uma DR, né? Ou, tudo bem? Eu tô meio sumida aqui, e aí, tá tudo bem? Vocês querem, É importante. né? Foi mal aí se eu pisei na bola. Aí eu perguntei primeiro como eles estavam se sentindo em relação a mim, os Daimons. Aham. Depois perguntei se eles ainda estavam presentes no talismã, porque se você não cuidar dos talismãs, os Daimons podem ir embora, o talismã perdeu o seu efeito, tá? Então, assim, tem isso, assim. E não que eu não acho que eles vão te castigar de fazer nada, porque são energias, graças a Deus, muito benéficas e maravilhosas e abençoadas, mas eles podem ir embora, falar assim, olha, você não tá cuidando da antena aqui, não tá fazendo reparo, então o sinal não vai vir mais, né? Sim, porque no final de contas é uma energia. Se você não sintoniza com a energia, ela se dissipa, né? Sim, por isso que eu falo que fazer magia astrológica não é só você achar que você tá usando um penduricalho e achar que o Daimon tá ali pra ficar te servindo. Assim, na verdade, é a gente que tá a serviço deles, né? Se a gente for pensar. E a gente usufrui das bênçãos por causa disso. Então, cuide com respeito, né? Então, Legal. assim, aí eu perguntei se eles ainda estavam nos talismãs, e aí eles mostraram nas cartas que estavam, sim, e é legal que caiu uma carta que denotava que eles estavam há um certo tempo, era uma carta que tinha símbolos, né, no tarô, caiu o imperador, que tá sentadinho, né? Sim. Então a carta tá sentada ali, então os Daimons estão na joia, e o imperador, ele é barbado, né? Então me remeteu a ideia de, aí olha como símbolo, né, essa linguagem simbólica é importante pra gente fazer esses intermédios. Eu vi a Legal. barba do imperador e falou assim, pensei, né, não é só que eles estão, essa estabilidade está indicando que estão aqui, indica que é uma relação de muito tempo, porque é um cara barbado, então assim, essa estabilidade está sendo construída e assentada há um tempo, e aí eu falei assim, não, então, que bom, eles estão aqui. Aí eu vi as cartas do que eles estavam pensando em relação a mim, que tinha se tinha algum problema, e tirei uma carta perguntando um conselho, né? O que eu poderia fazer para melhorar minha relação com eles. Beleza, tirei as cartas. E aí, o Daimon que protege o meu mapa, que protege o meu destino, que é o senhor da natividade do meu mapa, né? O planeta que representa ali o guia do meu destino, que eu fiz um talismã só para ele. Sim. Foi a única carta que saiu um pouco meio esquisita, que os outros estavam de boa, mas ele tava meio assim, olha, menina, você tá meio assim, focando nos rolê muito materialista e tá esquecendo de outras coisas aqui. Você tá num foco, saiu o diabo e o cavaleiro de copas. Você tá se iludindo com umas ambição muito materialista aqui. Eu não vou contar todos os detalhes de fundo, mas eu entendi dessa forma porque eu já tava tava trabalhando demais, tava pirada demais no mundo da matéria, digamos assim, e negligente com a minha vida espiritual. Tava angustiada com algumas coisas dos meus projetos pessoais materiais e negligenciei do mundo espiritual. E caiu essas duas cartas sobre o que ele pensava de mim. E caiu a carta do conselho. E caiu a roda da fortuna. Como eu tirei no Waite Smith, a roda da fortuna é a carta de Júpiter ainda, né? Que é o meu Daimon, esse meu Daimon, senhor da minha natividade. E aí eu falei, gente, a roda da fortuna. O que é isso, né? A roda da fortuna, só tirei uma carta de conselho. Eu falei assim, gente, que é a carta pra mim mais misteriosa do tarô, assim, sabe? Que eu falei assim, gente, a roda da fortuna, o que eu faço com essa carta e tal? Meu Deus, só caiu a roda da fortuna, não tem nenhuma figura humana, tem uma esfinge, tem uma cobra descendo, tem eu sempre acho que é um Anubis, mas não é um Anubis, né? É um outro serzinho subindo ali, uma roda com um monte de coisa escrita, o céu azul no fundo. Gente, o que eu vou fazer com esse negócio? Aí, em vez de olha que coisa.
Em vez de eu tirar outra carta, me veio a intuição de fazer uma oração pro Daimon. Então eu fiz uma Legal. oração pra ele. E vale lembrar, gente, que assim, o Daimon, a gente não tem o nome do Daimon que atua. Ele é um mensageiro que vai me conectar com as hierarquias de Júpiter. Não é Júpiter que tá no meu anel. Ele é um Daimon que me conecta com as hierarquias de Júpiter. Então, mas você pode chamar o talismã pelo nome do planeta, se você quiser, né? Mas eu gosto de chamar de meu Daimon, né? Então eu falo, ou meu anjo guardião, o que vocês preferirem. Então eu fiz a oração pra ele e falei assim, olha, eu entendo que você não tá, assim, mais satisfeito com tudo, você tá ainda no talismã, agradeço, mas então eu te peço que você me dê um sinal do que eu posso melhorar na nossa relação, porque eu não entendi esse tarô. Eu fiz essa oração. Apelo. E deixei. E anotei só e tal. E aí eu tive o sonho. Foi o que aconteceu, assim, esse jogo de tarô aconteceu no dia 16 de abril. Eu tive o sonho na madrugada do dia 17. Foi um dia depois. E foi um sonho muito simbólico, assim. Aí eu vou contar o sonho, né? No começo do sonho, eu tava num lugar escuro e tava tendo um ritual com energia mais pesada, assim, sabe? Assim, tava tudo escuro e as pessoas no ritual, parte delas, as partes do corpo delas estavam transformando em partes de animais. Então as orelhas estavam transformando em orelhas de animais, os pés, as mãos. E estavam apareciam uns cortes assim no corpo delas que mostrava a carne viva. E essas pessoas lá dançando, lembrava um pouco o ritual voodoo, né? Eu sei que às vezes a gente tem referências inconscientes que podem reproduzir determinados tipos de preconceitos também, né? Não querendo de forma alguma desmerecer quem faz rituais voodoos, mas a ideia que passou pelas referências que acabam socialmente vindo da gente, né? E o sonho construiu é que era um ritual com energia muito pesada, muito matéria. E me lembrou a carta do tarô que tinha saído, que é a carta do diabo, né? Que tem dois serzinhos assim com partes de animais, né? A carta do Waite é tudo escuro no fundo. Então, assim, era mais ou menos isso. Tava um ritual meio sinistrão, uma energia meio pesada. E eu falei, bicho, eu tenho que sair daqui, porque senão eu vou começar a cortar meu corpo, eu virar uns partes de animal aqui, e tá meio sinistro esse rolê. E eu saio andando com outras pessoas, é uma galera que sai andando comigo, assim, eu saio desse lugar que paulatinamente vai ficando menos escuro. Então parece que a noite vai virando dia, vai amanhecendo. E aí eu chego no alto, assim, de uma falésia. Falésia parece aquelas precipícios de pedra que dá para uma praia, para o mar embaixo, né? Então eu chego no alto de uma falésia e o céu já tá todo azul e o mar embaixo, tudo muito vasto, azul, né? E o mar e aquela falésia enorme. E aí na beirada da falésia, na beirada do precipício, né? Tinha uma mulher com duas motos do lado dela. E essa mulher tava assim, olhando para baixo, eu pergunto para ela, assim, aí eu já tô sozinha, as pessoas que saíram comigo sumiram, assim. Aí eu já tô sozinha e pergunto para essa mulher, o que aconteceu com você? Aí ela falou assim, olha, eu tô aqui me despedindo de dois primos. Os dois nasceram no mesmo dia, nasceram no dia 16. Reparem que o meu jogo de tarô foi dia 16, né? E aí eu lembro de eu falar dela me falar que eles nasceram no dia 16, só isso. E aí ela falou assim, os dois foram embora. E aí eu perguntei, você não tá triste que os seus dois primos foram embora? Ela, não tô triste não, porque agora eu posso escolher um caminho do meio. E aí nisso, ela começa a andar para trás, ela tá de frente para mim, continua de frente para mim, mas na perspectiva dela tá andando para trás, tá andando de costas. E aí ela vai andando de costas e embaixo do caminho dela vai formando um caminho que vai contornando a falésia inteira. E ela vai andando de costas e me olhando com muita tranquilidade. E aí depois, por fim, a outra cena, eu tô subindo uma duna de areia e o céu bem azul, o sol muito, muito, muito assim, forte. E aí eu já tô com uma criança do meu lado e um homem ruivo, bem jovem, bem apessoado, assim, ruivo, pele bem pálida, assim, bem clara, e andando do meu lado junto com essa criança. E a gente começa a subir essa duna, depois a gente já tá subindo a escadaria de uma torre de um castelo.
E aí eu sinto as minhas orelhas queimando pelo sol e eu me viro para esse homem e falo assim, esse homem ruivo e falo assim, reclamando com ele: "Você tá queimando as minhas orelhas". E aí acaba o sonho. É um sonho bem misterioso, bem místico, tem vários símbolos. E, enfim, não posso contar com muitos detalhes, mas eu tava muito assim, na época, angustiada entre duas questões na minha vida material, assim, dois caminhos, que eu achava que eu tinha que escolher entre um ou outro. E aí, assim, isso estava me angustiando e eu estava gastando energia mental e emocional com essa preocupação. E eu deixei minhas práticas espirituais de lado. E aí, o que eu interpretei desse sonho é que eu estava muito focado na vida material. A gente pode lembrar que a carta do diabo, ela é uma carta associada também a ambições, questões materiais, mundo da matéria, né? Aprisionada naquilo. E eu não via o todo, assim. E aí, à medida que eu fui nessa jornada, eu fui esclarecendo, né? Porque sai de um lugar escuro e vai indo para um lugar mais ensolarado, né? E tomando mais consciência, mais lucidez essas questões. E foi muito importante para mim essa mulher falando assim: eu não preciso escolher nenhum dos dois agora, dos dois primos, né? Eu posso ir para um caminho do meio. E ela vai andando de costas, ela não vê o caminho que ela tá andando. Ela tá olhando para mim, mas ela tá andando de costas para o caminho que ela tá andando, perto do precipício. E ela não cai. E ela confia, e ela vai andando de costas, tipo assim, olha, confia nos seus guias. Você não tá vendo aonde você vai, mas você confia. E o final do sonho, eu tô fazendo 2 movimentos de ascensão, né? Subindo uma duna e depois subindo uma torre, que conecta com o céu, né? Sim. E aí eu fiquei por muito tempo, assim, sem saber essa coisa de queimar as orelhas. E eu conversei com uma amiga sobre esse sonho, uma amiga que é cabalista, ela falou assim, olha, pra mim, quando você fala que ao seu lado tinha uma criança, que é um elemento simbólico que fala de pureza, e um homem também que denota ideia de pureza, né? Enfim, que está associado à luz do sol porque tem um cabelo vermelho, enfim. E você fala que ele queimou as suas orelhas. Para mim, esses dois seres que estão te acompanhando nesse caminho de ascensão são seus guias. São os meus daimons, né? E ele fala assim, e eu falo assim, reclamando com ele, você queimou minhas orelhas. Mas é isso, assim, o fogo espiritual que tá passando aqui e eu tenho que ouvir uma hora, né? Vai queimar, mas eu tenho que ouvir. Olha, presta atenção aqui no que a gente tá te falando. Então, e assim, a roda da fortuna, se a gente for pensar a carta de conselho pro meu Daimon, ela faz esse movimento, né? De uma coisa que desce, que é a cobra, e uma coisa que sobe, né? Que é aquele outro elemento que sobe assim na cobra. O diabinho, né? Que tá na roda, assim, subindo, e tem uma esfinge em cima, que é esse elemento de integração entre luz e sombra, né? A esfinge na antiguidade tinha a ver com isso também. Então eu fiquei pensando nisso, tipo, olha, você pode muito bem intercalar suas preocupações materiais, mas não esquece que tudo que você vive por um propósito espiritual. Não fica angustiada com essas coisas aqui. Você tem um caminho do meio, né? Então, foi isso que eu interpretei, assim. Então foi um sonho, assim, com muitos elementos simbólicos. E muito, né? Que era o Daimon falando assim, olha, dia 16, né? Tipo assim, ó, esse é o jogo, tá? Você queria saber o que que é? Então deixa eu te contar com toda uma historinha no sonho para você entender o que é que eu quero dizer com essa carta aqui, né? Não, e essa coisa da orelha queimando, né? Quando a gente recebe um conselho de um mentor, eu não sei se o pessoal tem essa experiência, né, nesse nível de sensibilidade, mas tem vezes em que os mentores estão tentando falar com você e você não escuta. E aí a sensação é justamente que a orelha começa a queimar porque você não está escutando. É como a galera fala, né? Fulano deve estar ouvindo, deve estar sentindo a orelha dele queimar porque a gente está falando dele, tudo e tal. Mas essa sensação energética, ela também acontece quando essas inteligências, né, etéricas querem se comunicar e a gente não está escutando, dá a impressão da orelha queimando. E eu lembrei disso na hora que você estava contando o sonho, assim, né, então faz todo sentido, muito legal. Eu adoro compartilhar meus sonhos com pessoas que também estão nessa vida espiritual, que eu sinta confiança, que a minha intuição fala, tudo bem, pode falar com essa pessoa, porque eu aprendo muito também conversando, né? Então, olha só, essa coisa Nossa, total, assim, porque eu sou meio teimosa com as coisas, né? Então, assim, meus daimons devem ficar lá no astral falando assim, essa menina de novo fazendo isso, pelo amor de Deus, eu não quero mais ser anjo da guarda dela, não, cara. Deus, me ajuda aí, sabe? Me arruma outra alma mais tranquila. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu percebo também muitos elementos de Júpiter
nesse sonho, porque Júpiter, além dele estar na carta da Roda da Fortuna do Waite Smith, né, que é um tarô da Gondedor da Gondedor separado, né, que deu umas tretas, né, enfim. Sim, é. Mas que traz esses elementos de conversar com outros oráculos, como a própria astrologia. E eu tenho outros baralhos de Marselha, mas eu acabei pegando esse no dia, assim. E aí e eu falei, gente, a Roda da Fortuna é a carta de Júpiter. E ela tem um fundo azul claro, e a cor de Júpiter é azul clara. E eu fico muito impressionada que no sonho eu saio dessa cor mais densa, que é o negro, né? Que vai como uma cor, fala dessa coisa mais densa, de uma energia mais densa, que é a carta do diabo, tem um fundo escuro. E vou para esse céu mais azul, e um lugar muito aberto, que tem um céu muito azul. Então, essa vastidão, né? Júpiter vai falar das coisas grandes, da vastidão do céu. E na astrologia tradicional, Júpiter vai falar do mar porque ele rege o signo de Peixes para a astrologia tradicional. A gente não trabalha com os transaturninos, né? Com Urano, Netuno, Plutão. Então, tem o mar, a presença do mar também a todo momento. Então, essa coisa, olha, você, né? E Júpiter vai falar dessa conexão com hierarquias espirituais, com a vida, né? Associada à religião. Então, essa coisa assim, você não precisa negar suas preocupações materiais, mas não vive em função disso. Você vai ficar cada vez... É aquela coisa, né? Não deixa de ser quem você é. Você vai ficar angustiada com essas preocupações, talvez por questões sociais, né? De ambições sociais que você acha que você tem que cumprir e tal, coisa que você tem que cumprir. E você está esquecendo de uma coisa que você mais encontra felicidade, que é essas práticas espirituais. Eu amo, gente, amo falar dessas coisas, fazer minhas práticas, refletir, filosofar sobre isso. Então, eu tava deixando de gastar energia, de me dedicar a essas coisas para essas preocupações mundanas e me perdi de mim, né? Então a gente, né, a oraculista também se perde de si em vários momentos. Então a gente tem, graças a Deus, esses dias para nos lembrarem e esse hábito de conversar com eles, de ouvi-los, né? Às vezes teima um pouquinho, mas depois ouve lá na frente e aí as coisas se ajeitam, né? Maravilhoso, sensacional. Maíra, vamos pro bate-papo do Diário Mágico? Bora. Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Maíra, e você tinha me dito, então, que você tem um diário, né, e também esse diário de sonhos que você anota e que você cruza as referências junto com os jogos de tarô que você anota. Isso tudo você faz em diário físico? Como é que é? Ou você anota alguma coisa no celular ou no computador? Não, eu anoto tudo em diário físico, escrito. Legal. As únicas coisas que eu anoto em celular, assim, assim que eu acordo do sonho, eu anoto no celular primeiro, que é mais rápido, mas depois eu logo transcrevo pro livro, pro caderno, né? E aí eu apago a nota do celular. E eu costumo também, às vezes, escrever algumas ideias de horóscopos nas notas do celular, mas aí logo eu penso o texto, assim, escrevo o texto e publico no Instagram, que a única coisa virtual, digamos assim, que eu considero é que meu Instagram de astrologia é como um diário oracular. Então lá ficam os posts, os horóscopos, mas as práticas individuais minhas são todas transcritas para os cadernos físicos mesmo. Maravilhoso, tá, sensacional. E aí você chega a confeccionar algum desses cadernos ou não? Você compra? Como é que é? Estética é importante nesse sentido ou não? Não, para mim eu não me preocupo tanto com a estética não, assim, tem alguns anotações, desenhos meus no caderno, mas eu sou uma pessoa sempre muito mais de escrever, né? Então eu compro um caderno pautado mesmo, geralmente de capa preta, que eu gosto, e aí eu começo as anotações e vou fazendo as coisas, né, de uma forma mais livre, sempre com caneta azul, que eu gosto, para dar um contraste com as linhas, né, e acho que é mais nesse sentido, sim. Você usa só a caneta azul, não usa outras cores, não? Não, só a caneta azul mesmo.
Legal. E é uma caneta comum, não tem nenhuma consagração astrológica, tipo a Gêmeos ou sei lá. Então, Na- da caneta não, mas do caderno na primeira página eu costumo escrever assim. Tá até aqui, vou até ler assim, que tá na primeira Legal. página do meu. Ele tá assim. Oro para que Sarasvati, Tote e Mercúrio abençoe esse diário, que minhas palavras recebam inspiração dos deuses e sejam um instrumento de sabedoria. Então é sempre Uau. como é uma oração, né? Aí eu oro a Tote, inclusive tem uma tatuagem dele, gosto muito, Mercúrio, né? Que são deuses associados a rituais, magia, escrita, linguagem. E Sarasvati, porque nas minhas práticas com os deuses hindus, ela é a senhora da sabedoria, dos estudos, do conhecimento. Então, comecei a acrescentar ela também nessa oração, assim. Legal, essa coisa, né? Vai o nosso hall de entidades e de inteligência às quais a gente presta algum tipo de devoção, ele vai aumentando e vai mudando, né? As coisas elas vão se expandindo de acordo com os fluxos nas nossas vivências, né? Sim, com certeza. Eu me acho bem eclética. Eu tenho muita curiosidade com várias culturas e busco ter um rigor assim e fazer os rituais de acordo com cada tradição, minimamente por um respeito, por uma questão de tem os símbolos adequados de cada coisa para não virar uma salada mista sem rigor assim. Mas eu gosto de ser eclética, de ser bem politeísta, assim, porque é bom essa diversidade, essa pluralidade, né? Eu acho legal. Legal. Maíra, você sendo astróloga, você costuma anotar os fluxos do dia, assim? Tipo, o que que você anota? Data, hora, grau de planetas? O que que você anota disso? Todo início de lua nova, além de eu fazer o jogo de tarô para saber como que vai ser meu mês, né, de uma lua nova a outro, eu Uhum. costumo anotar as principais efemérides do mês na astrologia. Então, por exemplo, aqui Júpiter vai entrar em retrogradação nesse mês. Marte, por exemplo, né, esses dias Marte, ontem, né, Marte entrou em Leão, saiu de Câncer e entrou em Leão. Então, por exemplo, nesse mês de junho, né, o que vai acontecer? Então, dia tal, dia 11, Marte entrou em Leão. Então eu coloco as efemérides principais do mês. E esse jogo da lua nova que eu faço toda lua nova pra mim, de um jogo de tarô, pra eu saber como que vai ser o meu mês. E quando eu faço uma anotação dos sonhos, eu anoto o dia, né, a data normal e o dia que foi planetário. Só coloco o dia do planeta. A hora eu não costumo colocar muito, não. Tá, legal, entendi. E aí você chega a reler esses diários, esses materiais posteriormente? Não. Constantemente, constantemente. É? Sim, Por quê? porque para compreensão da minha própria vida, assim, uma forma de é terapêutico mesmo, né? Eu fico relendo os meus diários assim para eu entender esse fio da meada que está sendo, né, construído assim no meu destino, né? Como as coisas vão acontecendo. Tem muitas angústias que eu não sei agora que elas vão se revelando lá na frente. Então esses meus diários me trazem essa memória, né? Então essa revisitação de memórias é muito importante para mim, porque quando eu me sinto perdida, eu revejo essas memórias passadas e eu falo assim, olha, naquele período eu estava me sentindo dessa forma e eu tinha essas angústias, e agora essas coisas se desanuviaram para mim. Então o que eu estou sentindo agora, lá na frente vai se desanuviar. Eu tenho uma fé inquebrantável no destino nesse sentido, sabe? E Legal. tudo vai se encaixando. Então nem sempre vai ser do jeito que eu quero, né, no momento, mas isso não deixa de significar que é uma harmonia, que é uma ordem, que vai se encaixando, assim como o mundo, né, às vezes vai chover num dia que você não quer, mas a ordem do mundo prevê a chuva porque precisa da chuva para a gente viver, então, Sim, né, as coisas se encaixam, né, maravilhoso. então eu penso muito nesse sentido. Aham. E quando você tá, assim, escrevendo, né, você vai ler depois, então você sabe como que você quer que aquelas informações elas estejam dispostas, mas é uma linguagem mais formal, ou ela é mais metafórica e poética, ou você deixa a poesia para o Sol Invictus, né? Como que você organiza o seu texto e como é que esse eu lírico seu ele se expressa? É a Maíra mesmo falando consigo mesma? Como é que é isso? É sempre eu comigo mesma, até nos meus horóscopos na página, eu sempre denoto muito ali que
coisas minhas, né? Tipo, o que eu penso às vezes, ou uma situação que eu vivi, aí eu coloco no horóscopo ali no dia para reflexão. E no meu diário também, sou sempre eu conversando comigo mesma e sempre na linguagem poética, assim, sabe? Até quando gente, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, no direito, eu não deixei de escrever dessa forma, sabe? Então, assim, eu sou muito. É como eu fluo na escrita, né? Então tem sempre uma alegoria, um símbolo, uma reflexão, uma coisa mais romântica ali. Eu sou desse jeito, né? Então o diário é meu espelho, assim. Ah, nossa, maravilhoso. E você chega, tipo assim, como que você estoca esses diários? Porque diário físico, ao longo do tempo, ainda mais sonhando tanto igual você, ocupa espaço. E aí? Então, nesse móvel que eu comprei, numa das prateleiras fica o altar, as imagens, embaixo são todos os meus instrumentos de trabalhos mágicos e aí os meus cadernos, meus diários. Então, os meus diários são guardados junto, né, com esse móvel altar que eu tenho. Então, e eu comecei a fazer isso, antes eu guardava num guarda-roupa aqui em casa. E aí, fazendo uma aula de Vedanta com um professor de filosofia védica, ele contou que Sarasvati, um dos rituais para você consagrar Sarasvati é você colocar todos os livros que você gosta, que você ama, seus cadernos de estudos para ela, porque ela é a deusa do conhecimento. Então, você não precisa de uma imagem dela, você pode colocar os seus livros no altar como representação de Sarasvati. Então, eu comecei a colocar os meus diários no altar, porque eu falo assim, é ela ali, é o conhecimento sobre a minha vida que os deuses permitam que eu vou construindo com a orientação deles, graças a Deus. Gente, isso é muito legal. Bonito, Primeiro né? porque é bonito, mas assim, porque primeiro que os diários eles representam de fato uma parte nossa, então tê-los no altar é honrar a nossa história pessoal, Sim. né? E aí a gente colocar isso também para uma divindade é algo mais bonito porque você faz uma devoção com algo que não necessariamente é você, né? Talvez possa ser uma extensão de si, né? Mas é uma divindade de um panteão externo. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu ex libris, né? É o carimbo que eu vou batendo em todos os livros que eu tenho aqui em casa. Eu fiz um sigilo e desenvolvi uma consciência ali justamente para que ele me auxiliasse a administrar a biblioteca. Então a minha ideia era que todas as vezes que eu emprestasse, né, que eu aviso a pessoa do prazo que ela tem para me devolver aquilo dali, e se aquele livro fosse, né, de alguma forma extraviado, a função dessa entidade, uma delas era trazer ele de volta e tudo e tal. E a outra coisa era que ele ia se alimentando desse conhecimento e ia me auxiliar, como se fosse um índice, a encontrar, né, livros que eu precisasse, ou alguma informação que eu já tivesse lido, ou que ainda não tivesse acessado e tal. Né? Então eu criei uma espécie de um bibliotecário astral. Só que nunca me passou pela cabeça essa questão de que no altar isso seria uma forma de honrar devocionalmente, porque eu estou sempre pensando de uma forma bem analítica e racional demais, e essa perspectiva de colocar o diário no altar faz todo sentido para mim. Eu nunca tinha pensado nisso. Isso é muito bonito. Coloca, e aí conversa com esse seu Daimon, que já te ajudou tantas vezes aos seus livros não serem extraviados, né? Faz esse Sim. agrado para ele e fala assim: olha, por você ter me ajudado tantas vezes a encontrar o que eu precisava de forma rápida no meu conhecimento, os meus livros, eu sei que sua biblioteca é linda, grande, que você deve ter muito amor pelos seus livros, né? Então esse Sim. Daimon sabe da responsabilidade desse amor que você tem para seus livros não se perderem, né? Legal, Então você legal. faz esse Nossa, agrado, né? Tipo assim, olha, então muito. obrigada, né? Eu sou muito grato por todo o conhecimento que me foi viabilizado pela sua presença e essa permanência dos livros aqui comigo, que me ajudam tanto. Então, por isso eu coloco você como reverência nesse altar, né? Porque respeito e admiro e agradeço muito. Eu converso com os meus daimons como se fossem meus amigos, sabe? Assim, como se fossem meus familiares. Então, eu sou muito íntima deles e gosto muito mesmo, assim, né? É uma forma simbólica de eu acessar coisas que eu amo, que são importantes para mim, que eu valorizo, e por causa disso, por esse cuidado todo, me trazem tantas bênçãos, né? Sim,
Maravilhoso, tá, legal. Maíra, e você costuma ter algum tipo de avaliação das suas experiências, do tipo assim, sei lá, ó, fiz um mapa hoje, foi bacana, ou então, não, tive uma boa noite de sono, ou fiz uma reconsagração dessa joia e tal, e foi muito bom. Você tem hábito de avaliar isso ou não? Tenho no sentido de, por exemplo, quando acontece uma coisa que, da forma que eu gostaria, né, que eu recebo essa bênção, assim, eu anoto. Então, assim, no dia tal aconteceu isso comigo, foi muito bom. E também, às vezes, anoto, assim, depois de um ritual, né, como eu me senti, né, tipo assim, na meditação, se acontecer algum sinal, né, igual essa coisa do sino da igreja tocar, né, ou um arrepio que eu senti, alguma coisa assim que eu senti, eu costumo anotar no caderninho assim, sem muita, como é que fala? Eu coloco mais assim, uma frase, sabe? Assim, senti essa coisa depois do ritual tal. É mais breve, né? O que eu gasto mais linhas são com os meus sonhos, com a anotação dos jogos de tarôs e as interpretações, né? E da parte mais técnica no meu caderno é o que tem mesmo as efemérides, né? As anotações do que vai acontecer astrologicamente no céu naquele mês, assim. Sim, o diário para você é um material de estudos mesmo, porque é a partir da sua observação e a partir também da anotação técnica do céu é que você vai elaborar os insights, é que você vai produzir os textos, né, de inspiração dentro do Sol Invictus, né, e ele também ele vai o tempo todo balizando o seu caminho pessoal, né, então é mais do que um mero instrumento de autoconhecimento, é um instrumento de trabalho mesmo, né? Sim, ele é um instrumento de trabalho e de estudo. Quando eu faço algum curso, eu recentemente fiz um curso de Vedanta, que é filosofia védica, que eu estou indo para esse caminho das práticas hindus. As aulas, né, as anotações das aulas desse curso, eu fiz no meu diário, né? Então, nesse mesmo diário, entendeu? Assim, são muitos, né? Mas assim, enquanto o caderninho não acaba, tudo que está relacionado à minha vida espiritual, em nível do trabalho como oraculista, em nível como estudante, porque eu acho que a gente estudar doutrina, estudar livros, né? O estudo também é uma forma da gente se praticar a espiritualidade, né? E a parte mais autoconhecimento da anotação dos sonhos, uma parte mais pessoal, tá tudo nesses cadernos. Eu não faço muitas divisões, não, porque eu vejo esse caderno como um ser vivo, né? Então ele tá ali pegando esse lado meu de cuidado espiritual, que ele é multifacetado, né? Ele vem com essas várias facetas, praticando o oráculo, trabalhando com isso, estudando e também escrevendo, né, no meu dia a dia, as coisas que eu sinto, os meus sonhos e tudo mais. Não. Mas eu quero te agradecer demais pela sua presença, foi muito legal essa troca de ideia. Obrigado por abrir aí essa teia onírica pra gente, né? Muito legal. Eu que agradeço, eu tô assim muito feliz de estar aqui hoje com você. E sim, estou sempre aberta para convites, para a gente trocar ideias. Muita saudade de te ver pessoalmente, né? Pra gente encontrar, conversar, essas coisas que eu adoro. Espero que logo essa pandemia passe, que todos fiquemos bem pra gente poder se encontrar. E é isso, desejo de novo sucesso na sua caminhada, muita paz e muitas bênçãos. Muito obrigado e foi um prazer te receber aqui, maravilhoso. Eu vou botar todos os links da Maíra aí na descrição do post, igual eu faço sempre, e visitem o Instagram, né? O Sol Invictus é maravilhoso, não só pelas escritas da Maíra, mas pela curadoria de imagens, é realmente muito inspirador. Às vezes, quando eu tô querendo, assim, ter uma ideia pra algum texto, alguma coisa assim, eu vou no seu Instagram pra olhar aquelas imagens e os textos e me inspirar. Então, não sei se você sabia disso, mas faz um trabalho paralelo aí também. Uau, eu fico lisonjeadíssima, que bom. A gente Muito tá legal. trocando, porque eu também te admiro muito o seu trabalho, eu gosto muito de te ler. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, querido.
E aí, pessoal, a visão da Maíra sobre astrologia é muito interessante, né? E a forma como ela consegue integrar isso junto com as visões oraculares, os sonhos, produzir insights, os hinos órficos, né? Dentro do Instagram e dentro das postagens que ela administra, tudo isso é muito fascinante, né? E já que você vai lá visitar o Instagram dela do Sol Invictus, você também pode aproveitar e passar no nosso Instagram, que é o @Diário Mágico, Diário Mágico sempre com CK, né? Lá a gente tem as postagens dos episódios e vira e mexe, tô fazendo algumas interações nos stories, tá? Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Diário Mágico. Esse podcast, ele é produzido por uma equipe. A arte das capas está nas mãos do incrível Gabriel Oliveira, da @Dinamite Feita em Casa. Super legal o projeto dele, super legal as artes, a forma como ele produz. Então é mais um perfil para você visitar no Instagram. A edição de áudio é feita pelo Guilherme Neves, da Lefou Podcasts, e eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador e cuido da estrutura e também do background. E, claro, aos mestres secretos que administram aquilo que há para ser administrado e nada mais pode ser dito sobre eles. Então é isso, até a próxima e anotem seus resultados. Lefou Podcasts.